Porque as pessoas simplesmente rotulavam os fatos, sem atentar para as circunstâncias atenuantes e qualidades da pessoa envolvida. Sequer ela tivera condições de se defender. Perguntava-se, interiormente, qual a extensão do pretenso crime da jovem, pois não houvera consentimento, conivência. Mesmo enviada ao prostíbulo, defender as suas convicções, as mãos calosas e machucadas o atestavam. Teria sido mais fácil ceder, utilizar a beleza, se não fosse tão íntegra. Envergonhou-se, voltando vagarosamente para debaixo do florido do céu, abraçando-a. Não falemos mais nisso, meu amor. Pertence ao passado, vivamos o presente. Que achais de marcarmos a data das bodas com urgência? Volverei a Roma casado. Deixemos para trás as lembranças odiosas e tratemos de nossa felicidade. Nenhuma menção a Jesus. A jovem também se calou. Uma semana depois, o casal embarcava em luxuosa galera, em direção a Roma. Corria o ano de 34 depois de Cristo. A enorme cidade surpreendeu a recém-desposada judia. Muito embora houvesse convivido com as licenciosidades de um prostíbulo, constatou com desagrado e espanto os depravados costumes e a permissividade que medravam no seio das tradicionais famílias romanas e da plebe. Roma fervilhava um fluxo de dinheiro, poder e sexo. Por toda parte, buscava-se o prazer inconsequente em desenfreadas orgias, verdadeiras festas de ilusões perniciosas. Espíritos ignorantes da destinação real do ser, os romanos aturdiam-se na materialidade. Rebeca sentiu-se ilhada em meio a uma sociedade em que os vícios eram exaltados. Pudor, honestidade, sinceridade, lealdade, para quê? O Cristo, com seus conceitos profundos e retificadores, jamais encontraria guarida nos pétreos corações da maioria dos cidadãos. O esposo rapidamente se adequou às novas atividades, passando o dia fora de casa, atendendo aos dispositivos do importante cargo a que presidia. Sozinha na casa luxuosa e confortável, cercada por servos inúmeros, a moça se indagava mentalmente sobre as maneiras de levar a efeito o compromisso assumido com o doce amigo, em sua distante terra natal. Após muito meditar, concluiu que aguardaria o momento em que o Messias resolvesse solicitar seus préstimos. Afinal, ele era o dono da seara e ela, simples serva a seu dispor e conveniência. Apaziguou-se. Impossível não notar as desigualdades que medravam por toda parte. Ouro, pedrarias, mármores, recepções onde vinho e iguarias se desperdiçavam, tudo ao lado de contristadora miséria, expressa em doenças, fome, sede, abandono social. Agravando o quadro, a crueldade resultante do orgulho e vaidade exacerbados, do egoísmo gritante, chaga a corroer as entranhas do povo romano. Escravos morriam debaixo do açoite, o povo gemia sob os impostos pesadíssimos. A plebe, como a denominavam, nascia e morria míngua de direitos e opções. Alguns poucos patrícios se constrangiam com o que ocorria, buscando remediar a situação, atuando na surdina para não serem vítimas do escárnio dos demais e até de represálias. Ela, profundamente sensibilizada, a doutrina de fraternidade do mestre clamando alto em seu peito, engrossou as fileiras dos poucos anônimos que buscavam minorar o sofrimento de muitos. Essa mesma sensibilidade e o contato com Jesus determinaram uma análise da situação dos sofredores sem desnecessários julgamentos. Por toda parte, ignorância da realidade do espírito, apego à matéria, egoísmo. Privados das mais simples condições de digna sobrevivência, eram, sobretudo, destituídos de iluminação espiritual que lhes poderia facultar uma existência melhor e mais produtiva, não obstante as aflições. Que fazer? Como ajudar efetivamente? O esposo, embora bondoso e justo, jamais lhe permitiria falar em Jesus, pois era extremamente ligado às tradições e avesso a mudanças. Assim, para não tumultuar a paz doméstica e não o magoar, silenciou temporariamente, respeitando o livre-arbítrio. Dos tempos decorridos ao lado de Jesus, guardava lições maravilhosas,
principalmente no que se referia à paciência com que o amigo conduzia os assuntos relativos à transformação da criatura, sempre apostando na centelha divina existente em cada ser, concedendo a cada um, diferenciadamente, o instante próprio e particular de evolução. Quem mais do que lhe souber exemplificar e testemunhar as verdades, sem nada exigir, aguardando pacientemente que o tempo propiciasse os momentos incentivadores das transmudações? Como que atraídos por luminosa chama, os necessitados começaram a buscá-la e ela lhes concedia o pão material e o espiritual. Tudo sem alarde, sutilmente, respeitando os desejos do esposo muito amado, serenamente levando as palavras do doce Rabi sem nominá-lo, mas sempre ele a norteá-la. O companheiro, constatando a fila de carentes, porque também bondoso e sensível, aquecia, abrindo generosamente os cofres, e recomendando apenas comedimento e equilíbrio. Costumava acrescentar: ajuda, sim, mas cuidado, minha querida. Não te envolvas em demasia. Lembra-te da nossa posição social e de meu cargo público. E, sobretudo, cuidado com os tais seguidores de Jesus. O Estado os vê com péssimos olhos e não queremos confusão. Rebeca calava, compreendendo-lhe os temores, mas seu coração doía. Ah, se ele soubesse quão especial era o mestre! Um dia, não importa quando demorasse, ele se renderia ao crucificado Nazareno e seus braços se abririam incondicionalmente e aos filhos do Calvário, os deserdados da terra. Enquanto isso não acontecesse, respeitaria sua opinião e o direito de tê-la, mas seguiria adiante, na tarefa amorosa, sublime, humilde. Os anos se passaram. Vieram filhos e os criaram com muito carinho. Cultuavam os deuses e nomes familiares, respeitando a crença paterna, mas a mãe lhes repassava o que aprendera com Jesus, embora guardasse oculto o nome do mestre. Serena, ponderava que os exemplos impressionariam muito mais do que as meras palavras. Que importava se os filhos não soubessem o nome daquele que lhe modificara a existência, desde que seguissem seus ensinamentos. Paciente e perseveradamente, conduzia as tarefas beneficentes, difundindo as palavras do Nazareno de permeio com alimentos e remédios. Essas, quais sementes da parábola que ouvira dos lábios do mestre, caíam em diferentes solos. Muitas sufocavam na agrura do mundo e dos corações, mas, no solo fértil de muitas almas, brotavam e vicejavam, frutificando e se espalhando pela cidade boliçosa e insensível. Em toda parte, mais e mais pessoas abraçavam a doutrina do Messias, pacificando-se em contato com seus preceitos de amor. Assim, os humildes semeadores cumpriam sua missão, anônimos servos do Mestre. Os rigores da repressão acentuavam-se de forma preocupante. Em meio aos depravados e corruptos hábitos da sociedade romana comandada por Nero, que brotavam nos suntuosos palácios e desciam aos míseros casebres, atingindo poderosos e paupérrimos, a vida simples e reta dos seguidores de Jesus, os cristãos, constituíam motivo de indignação, intolerância acerba e inveja, pois ao vicioso causa extrema irritação a sobriedade e felicidade alheias, impulsionando a iluminação do que foge ao lugar comum. Assim, quando Nero fez incendiar Roma, atendendo a seus megalomaníacos propósitos de construir uma cidade ideal e bela, e o fogo extrapolou os limites, queimando importantes patrimônios públicos e particulares e ocasionando um incontável número de mortes, um bode expiatório surgiu pela própria boca da massa, fornecendo ao insano imperador o álibi para sua ação nefanda e o estopim que desencadearia a matança legalizada. Morte aos cristãos. Com eles às feras, ao fogo, ao martírio. Reconstruiu-se então a Roma destruída pelas chamas, em esplendores de níveis mármores e suntuosidades nunca imaginadas. Festas comemoravam a perfeição e a beleza da nova cidade, que ressurgia das cinzas com a mitológica. Enquanto isso, os cristãos eram retirados de seus lares, aprisionados em secretas reuniões evangélicas. Devassavam-se as catacumbas, dantes seguros abrigos religiosos. Homens, mulheres, crianças, nada escapava à fúria dos algozes, e os métodos de tortura e sacrifício inovavam-se constantemente.
Levas e mais levas de criaturas, assustadas e temerosas, eram lançadas aos calabouços das prisões, aguardando o momento de adentrarem o circo. E o povo delirava, extravasando crueldade, inconsciente e ignorante. Impossível retratar fielmente os horrores e tristezas desse período. Também impossível passar para o papel as angústias que nublavam o coração da antiga serviçal do prostíbulo de Jerusalém, agora em seu papel de matrona romana. Resguardada em sua luxuosa, protegida pela figura intocável do esposo, senador cuja lealdade ao império e repúdio aos ideais e concepções cristãos eram notórios, sentia-se omissa e covarde, controlando-se para não revelar aos quatro cantos da desarmônica cidade: sou cristã também. Eis-me aqui. Uma vez mais, calou. Uma voz vibrava mentalmente, aconselhando-a. Paciência. Continua amorosa não tarefa, iluminando consciências. Muitos tombam em meu nome. De que me serviria tua morte agora? Aqueles que adentram os circos consolidavam o reinado de verdade sobre este planeta através dos testemunhos de fé. É a hora deles. De ti, no entanto, espero a perseverança. Persiste, em abençoado silêncio. Prossegue, jamais esquecendo que tua mão esquerda não necessita saber daquilo de bom que a direita praticou. Darás do material e do espiritual sem nada esperar como retorno e não deves te surpreender com a ingratidão do mundo, pois que a mim, e tão somente a mim, estarás ofertando. Dias virão em que essas ponderações te servirão de consolo à alma amargurada pela traição, dulcificando e expulsando improdutivas mágoas, chamando uma vez mais ao amor sem condições, aquele que nada aguarda, somente doa de si, realimentado-se em luminoso e gratificante ciclo, que independe do outro para se consolidar. A voz continuava, repercutindo em sua alma, com as mesmas doces e suaves vibrações de anos atrás, nas saudosas plagas da Palestina. Achas pouco o que fazes, amparando os pequeninos? Aos sentidos puramente materiais importam, sempre, as exterioridades, aquilo que aparece e reluz, que pode ser visto, tocado, ouvido, mensurado. Assim, atos heróicos do ponto de vista mundano sobressaem, ofuscando a grandeza das rotineiras e preciosas tarefas, anonimamente levadas a cabo durante inteiras existências, desconhecidas de todos e, muitas vezes, até daquele que as empreende, por sua humildade e inconsciência. Eu, porém, afirmo. Estas detêm valor e honras superiores a muitos feitos considerados e endeusados pelo mundo, pois que alicerçadas em renúncia e verdadeiro amor ao semelhante. Portanto, silencie e prossegue, iluminando, esclarecendo, amando acima de tudo. A moça serenava-se. Intensificavam-se, mais e mais, os desmandos, assumindo proporções aterradoras. Nero excedia-se e, sob o despotismo de seu poder, caíam justos e injustos, em um verdadeiro banho de sangue, ao sabor de suas vontades e insanidades. Profundamente indignado com a onda de arbitrariedades que se abatiam sobre o Império e, em especial sobre Roma, acreditando que o elevado posto de senador lhe outorgava o direito e a responsabilidade de alertar o enlouquecido imperador no tocante a violências desnecessárias e injustiças fragorosas, ousou o esposo de Rebeca apostar-se-lhe frente a frente, sugerindo maior discernimento e comedimento nas prisões e execuções que se sucediam. Julgava, então, encontrar no representante dos romanos alma semelhante à sua, digna, correta, honesta, sincera, interessada no bem-estar do povo. Para seu espanto, Nero conhecia muito bem as atrocidades perpetradas, avalizando-as, incentivando a matança. A sinceridade custou ao senador a prisão. Infecta-se ela recebeu e lhe amargurou, em mal cheirosa penumbra, na companhia de ratos e baratas, a ousadia de bem aconselhar. Inicialmente, o choque fê-lo ensimesmar-se. Pensamentos nada animadores pululavam em sua mente, torturando-o. Que seria dos seus? Atrever-se-ia a maldosa corja de adeptos do perverso imperador a estender o castigo aos seus entes queridos? Desesperado, tentou abrir os pesados cadeados, gritou, ameaçou e, finalmente,
Aquietou-se. Pouco a pouco, a razão voltou a lhe comandar os atos. Estava em cela individual, em ala especialmente destinada a cidadãos romanos ou portadores de títulos de cidadania. Conhecia muito bem o setor, sabendo destinado aos que aguardavam o pronunciamento final do excêntrico imperador. Não seria simplesmente executado ou largado ali. Menos mal. Julgá-lo-iam e teria a oportunidade de se explicar. Nero era célebre pelos castigos humilhantes, destinados a dobrar a altivez dos que se arriscavam a questioná-lo, submetendo-os. Embora indignado com a absurda situação, na impossibilidade de alterá-la, acalmou os ânimos excitados. Então, anoitecia em Roma. Ligeira nesga de céu entrevia-se pela minúscula abertura que ligava o cubículo ao exterior. Longe, ruídos de vozes e lamentos. Certamente vinham dos locais onde se encarceravam os cristãos destinados ao circo romano. O senador arrepiou-se incontrolavelmente, ponderando sobre o que aguardaria aquelas pessoas. Repugnavam-lhe as atrocidades, tão ao gosto de nobres e plebeus, considerando-as indignas de seres que se diziam civilizados e detentores de vasta e aprimorada cultura. Que alegria e prazer adviriam da tortura de seus semelhantes. Embora engrossassem as fileiras dos que temiam as ideias deixadas pelo Nazareno, considerando-as perniciosas ao poderio nacional, discordava dos horrores repressivos e punitivos praticadores em nome da soberania. Intimamente, questionava-se como, sujeitos às sanções e à morte, perseveravam os seguidores de Jesus, não o abandonando, continuando a propagar sua doutrina. Fanáticos, loucos certamente. Jamais estivera nos espetáculos circenses destinados aos sacrifícios humanos, muito embora insistissem para que se fizesse presente. Abominava-os, considerando-os ofensivos à justiça e à dignidade. Assistira, algumas vezes, às prisões de cristãos e se surpreendera com a serenidade dos mesmos frente aos algozes. Havia em seus olhos uma paz estranha, incomum. Poucos se descontrolavam. As lágrimas isentavam-se de revolta, o medo natural não os impulsionava à negação do mestre a que serviam. Estranhos, incompreensíveis na realidade. De onde viria tal força? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A prisão ficou imersa em escuridão. Soldados trouxeram tochas, anexando-as aos suportes constantes das enegrecidas paredes. As chamas bruxuleantes lançavam sombras nas pedras, formando fantasmagóricos desenhos. Sentiu o coração apertar e a saudade do lar bateu forte no peito. Recordou-se da esposa e não pôde evitar o sorriso. Estavam juntos há cerca de 30 anos. As circunstâncias incomuns do início do relacionamento voltaram à lembrança. Ao arrancar o escuro véu que protegia a bela e jovem serva do prostíbulo em Jerusalém, apaixonara-se. Primeiramente, pela beleza estonteante e isenta de artifícios. Depois, por uma beleza maior, a do espírito que o conquistara definitivamente. Haviam sido anos de muito amor e alegrias infindas. Passou a mão pelos cabelos que começavam a se tornar grisalhos e sorriu novamente. Estavam envelhecendo ambos. Todavia, o amor crescera, amadurecendo, transmutando-se, excedendo meros limites carnais, conquanto ainda se reconhecesse apaixonado, não cogitando a existência longe dela. Cenas da vida em comum, momentos especiais desfilavam em sua mente. Repentinamente, localizou uma frase do passado. Pertenço àqueles que acreditam no Nazareno e seguem sua doutrina de amor. Estranho medo confrangeu-lhe o coração, um pressentimento. Nunca mais a mulher amada falará em Jesus, principalmente após a enfática proibição nos primeiros tempos de casamento. Certamente abdicara de tais ideias para não desagradar a ele. Caridosa ao extremo, mas certamente isso nada tinha a ver com o tal Messias. Suspirando fundo, o romano falava consigo mesmo. Estás a ver perigos onde não existem. Ela não é cristã. Se fosse, vós o saberíeis. Imenso silêncio reinava nos corredores lúgubres. Observou as celas vizinhas. Algumas estavam ocupadas e pôde ouvir gemidos. Provavelmente seus ocupantes haviam sido torturados,
coisa comum nas prisões de Nero. Sua atenção concentrou-se na cela em frente. Incomum figura habitava. Tratava-se de um homem franzino, sentado sobre improvisada cama. Ao contrário de outras repartições, a sua estava limpa e ele vislumbrou, em um dos cantos, rústica vassoura. A luz da tocha dianteira incidia sobre seu rosto contemplativo e sereno, onde grisalha barba se destacava. Cicatrizes marcavam faces e mãos e, com a experiência de antigo soldado, compreendeu que datavam de épocas diferentes, em uma sucessão de maus tratos. Um caixote, à guisa de mesa, abrigava pergaminhos, tintas e estiletes próprios para a escrita. Quem seria o maltratado personagem que teria serenidade para escrever naquele local terrível? Quis falar, conversar, mas compreendeu que o prisioneiro meditava. Esperou, continuando a olhá-lo. Finalmente, serenos olhos fitaram-no. Animavam o rosto marcado, transmitindo bondade e superior inteligência. Foi então que o homem se levantou e tranquilamente abriu a porta da cela saindo para o corredor da prisão. Teriam esquecido de trancafiá-lo. Para sua total estupefação, dirigiu-se à sua cela, dizendo com enérgica e calma voz: "Vinde, somos esperados. Segui-me." Como que por encanto e mágica, o pesado cadeado que prendia as correntes da porta caiu ao chão ruidosamente e a porta se abriu, obedecendo a estranho influxo. Um primeiro e incontrolável pensamento impôs-se: fugir dali a qualquer custo. Mas o homem, persuasivo e gentilmente, convidava-o: "Vinde." Em poucos instantes atravessavam extensos corredores, parcamente iluminados por tochas aqui ou acolá, desembocando nas imensas masmorras que abasteciam o circo romano. Homens, mulheres e crianças comprimiam-se nos grandes espaços, em meio ao nauseante odor de excrementos humanos e corpos impossibilitados de higiene pessoal. Há quantos dias estariam ali? O cheiro sufocou momentaneamente. Por toda parte, sujeira e sofrimento. A seu lado, sereno, o homem retirou das vestes rotas um pergaminho amarfanhado, preparando-se para a leitura. Vozes amorosas e subitamente consoladas saudaram-no. Paulo. Ele sorria e, naquele espaço triste, seu sorriso assemelhava-se a uma fonte de alegria e confiança. Não havia medo, ou dor, ou revolta. Simplesmente confiança, entrega irrestrita. Meus irmãozinhos, escutemos as palavras de Jesus e meditemos, nesta hora em que somos chamados ao testemunho. Recordemos que ele não fugiu ao martírio nem amaldiçoou seus algozes, sabendo a necessidade do sacrifício e conhecendo profundamente as imperfeições humanas. Delegou-nos ele, nesta hora de transformações no planeta, a tarefa de testemunhar, em palavras e atos, sua doutrina de amor, estendendo-a a outras criaturas, mesmo que ao preço de nossas vidas. Ouçamos, abastecendo-nos de energias salutares e coragem para a hora que se aproxima. Saibamos bem morrer, nós que nem sempre soubemos bem viver, mas que encontramos o Mestre em nossa existência. Às primeiras palavras do pregador, a reação instintiva do senador romano foi recuar, evitando conhecer as ideias do profeta que rejeitava há 3 décadas. Todavia, a situação dificílima dos prisioneiros e a ascendência espiritual do velho impediram-no de fugir. Escutou, pois. Espanto, admiração, concordância. Caíram por terra os preconceitos, as crenças ultrapassadas. Aquele Jesus evitado e incompreendido era justo, sábio, objetivo. Também ele repelia os absurdos perpetrados em nome do poder, ansiava pela paz, tinha fome e sede de justiça, esclarecia, confortava. O velho terminava a brilhante prédio que ele se surpreendeu querendo saber mais sobre o mestre. Invejou os que o teriam conhecido pessoalmente. Impressionante certamente teria sido o Nazareno. Vozes femininas irmanavam sem improvisado coro. Jesus, amigo de todas as horas. Escuta nosso canto de amor. Dá-nos a coragem e o testemunho. Guia-nos na difícil hora de dor. Derrama sobre nossos corações vacilantes o bálsamo da coragem, para que a senda seja menos áspera.
Mestre, recebe-nos em teu reino. Pobres criaturas que nos alegramos em te servir. O cântico singelo adquiriu conotações sublimes graças à emotividade geral. Uma das vozes, em especial, despertou saudades profundas no romano aprisionado. Os que estavam à frente das grades cederam lugar às cantoras, elas se achegaram. Horror e desespero animaram o romano. Rebeca correu para os ferros, agarrando-os, como se tentasse arrancá-los, repetindo o nome da companheira amada. Rebeca! Rebeca! Que fazes aqui? Nos imensos olhos azuis leu a verdade, reconhecendo a paz dos que estavam com Jesus. Como fora ingênuo, a ponto de acreditar que ela negaria o Cristo, aquele que conhecera em Jerusalém, afastando-se de seus ensinamentos. Chorando lamentava. Atreveram-se a te jogar aqui. Miseráveis! Infames! Minha ira cairá sobre eles, hei de retirar-te daqui, sairás comigo, volveremos ao nosso lar. Por culpa minha estás prisioneira, sujeita a tamanho sofrimento. Soubesse eu me calar, como outros sabem e prudentemente o fazem, e estaríamos livres, tranquilos, protegidos. Tolo que fui! Interrompendo a torrente de palavras, ela ponderava. Enganas-te. Primeiramente, não tens culpa de nada. Prender-me-iam, independente de ti. Não sairei daqui a não ser para a arena do circo, para a qual finalmente Jesus me convocou. Deverei passar pelos horrores com que se divertem nossos irmãos, ainda inconscientes de suas responsabilidades. Tuas expressões de rancor e vingança ferem-me profundamente, pois os algozes não sabem o que fazem. Igualar-nos-íamos a eles se buscássemos tais retaliações. Imita o Mestre, meu amor, perdoando e prosseguindo confiante no amanhã. Tudo passa, meu querido. Conheço-te muito bem. Sei que, embora jamais tenhas aceitado Jesus em teu coração, és bom e generoso e abrigas nobres e sinceros ideais fraternos. Sou culpado de aqui estares, repetiu o esposo. Prenderam-te para me punir. Nero é extremamente vingativo. Não, repetia a senhora, denunciaram-me, alguns populares o fizeram, enganados pelos boatos e mentiras que se propagam contra os seguidores de Jesus. A notícia de tua prisão desencadeou estranha fúria, como se a caridade que busco praticar em nome do Mestre os insultasse e prejudicasse. Interessante é que a muitos deles já havia eu auxiliado com alimentos e remédios. Não importa. A primeira lição que o doce Rabi fez questão de nos ministrar, ao concordarmos em servir a ele, naqueles instantes e maravilhosos dias de juventude, foi que não esperássemos retribuição ou agradecimento e muito menos compreensão. Lembro-me da vozinha, quando fizemos aquela viagem a Jerusalém, e de seu sonho de depositar as moedinhas no gasofilácio do templo. Hoje, rica graças à tua generosidade, a esmola assume proporções ainda mais ínfimas, mas, naqueles tempos custou-nos tanto poupá-las. Creio que chegou a hora de ofertar mais que moedas. A vida. Sempre anonimamente, humilde servidora, oferecendo tão pouco por aquele que me abriu as portas da imortalidade da alma, facultando-me a oportunidade de com ele conviver, de amá-lo, quando muitos ainda não o conhecem. Tocando com ternura os cabelos do amado, completou. Sairás daqui em dias, pois esta não é a hora de teu testemunho. Caso reconheças e aceites Jesus, e confio que o farás finalmente, quero que voltes a nossos filhos e reveles o nome daquele que nunca esteve ausente em nossa existência. Respeito as tradições e os votos que pronunciei ao nos unirmos, mas ao cair das vendas que te cegam, justo ao sumirmos o amor que devotamos ao Rabi da Galileia. Não te preocupes, pois não incomodarão a ti e a nossos filhos. Em vossos destinos não estão incluídos suplício e morte e sim muita, muita vida. Não te entristeças jamais pela minha morte porque, sucumbindo o corpo físico, libertar-se-á o espírito para as destinações superiores. Agradeço-te o amor de tantos anos, a ternura, a sublime oportunidade de crescimento que me facultaste. Estarei contigo e com as crianças sempre, sempre. Quando a saudade bater mais forte, cerra os olhos do corpo e deixa que os olhos da alma me pressintam.
O ancião, abraçando fraternalmente, instava: temos que retornar aos nossos cubículos, irmão. Embora a despedida seja dolorosa, faz-se necessária. Os guardas da próxima ronda não são tão amigáveis como os desta. Além do mais, poderão responsabilizar os inocentes companheiros por nossa pretensa evasão. E os castigos são cruéis, bem sabeis. Andando pelos corredores, cego pelo pranto, deixando-se guiar pelo braço forte do velho, pensava: como viver com tão inesperados conceitos? Ver a mulher amada perecer no circo e perdoar? Perdoar a Nero e a seus cúmplices. Lágrimas de revolta e desespero agitavam-no. Mal as portas das respectivas celas se fecharam sobre os seus passos, a ronda passou ruidosamente. O abatido romano encolheu-se no canto do imundo recinto para que não o notassem. Ansiava por solidão. A madrugada encontrou-o a chorar silenciosamente. Ao longe, rumores. A ala dos cristãos despertava, pois bem cedo se iniciavam as atividades no circo. Naquele espetáculo, imensas estátuas em translúcidos e alvos mármores, adornadas com sedas e flores, foram custosamente transportadas por hercúleos escravos, em cujos ombros machucados repousavam, inanimadas e frias. Dos inúmeros templos em que se cultuava a bela deusa, desciam suas sacerdotisas, todas formosas, envergando transparentes túnicas, que lhes revelavam os corpos sadios e perfeitos. As arquibancadas ostentavam magníficos arranjos florais e guirlandas enormes pendiam das colunas que sustentavam a construção. Nero, penitenciando-se intimamente pela destruição de antigos e tradicionais templos de muitos deuses romanos, reconstruíra-os com inexcedível magnificência e, a cada função circense onde se puniam os responsáveis pelo ruinoso incêndio, a cada chacina dos indefesos cristãos, injustamente responsabilizados pelas perdas em patrimônios e vidas, inovava-se, dedicando sangrentos desempenhos aos deuses. Aquele, particularmente, coubera a Vênus, a deusa do amor. Seguramente, seria um dia memorável, pois não constituía segredo a predileção dos cidadãos pela bela divindade. O povo lotava os imensos espaços, aguardando ansiosamente a chegada do imperador e sua corte. Nas mãos, flores e mais flores, em homenagem à deusa. Muitas, logo à entrada, foram depositadas aos pés das desnudas estátuas. Outras, as pessoas portavam-nas, aguardando o propício momento da oferta. Piras fumegantes lançavam aos límpidos ares da esplendorosa manhã sutis e inebriantes perfumes. O sol já ia alto no límpido azul do céu quando o imperador adentrou os camarotes de luxo, protegidos do calor por palhos imensos. Acompanhava-o irrequieta e imensa comitiva. Excêntrico e destituído do senso de ridículo, adornara-se ele como uma mulher, portando nívea e transparente túnica e tendo as faces pintadas como as de uma cortesã. Explicara uns e outros nobres, com gestos e voz feminis, que homenageava a deusa, assumindo sua personalidade. Afinal, justificava entre trejeitos, como Deus que também o era, tudo se tornava possível e permissível. Calaram-se os mais conscientes, exultaram os insensatos. Que fazer? Em meio aos gritos, soaram as trombetas. Jovens belíssimas, todas envoltas em branco e azul, transparentes tecidos realçando os corpos, desenvolveram sensual bailado. Depois, um arauto garridamente vestido leu longo e maçante poema de autoria do imperador Nero, para evidente entusiasmo do mesmo, sendo precavido e exageradamente aplaudido, o que custou a repetição da página poética vezes seguidas até que o autor se cansou e ordenou prosseguissem as festividades. Os metais estrugiram e uma sacerdotisa de excepcional beleza a depôs aos pés da maior das estátuas maravilhosa guirlanda de flores alvas e perfumadas, iniciando o suave canto. Como que impulsionada pelo gesto, a turba silenciosa lançou a arena, manchada pelo sangue dos muitos cristãos que já haviam tombado, as flores, formando um imenso tapete colorido. Foi sobre este belíssimo revestimento que os condenados adentraram a praça de sacrifício. Seguravam-se as mãos, os mais fortes amparando os que ameaçavam sucumbir.
à frente, obedecendo ao invisível e silencioso comando, liderando o grupo de mulheres, unidas em doce canto, a esposa do romano, a antiga serviçal do prostíbulo de Jerusalém. Momentaneamente surpresa com o florido tapete, Rebeca passou a olhar pelo povo, detendo-o nas maravilhosas e níveas estátuas, cujo mármore refulgia ao sol. Vênus, que ironia! O pensamento voltou rápido para os dias da terra natal, mas não se deteve nas agruras e sim em Jesus. Quão bem soubera-lhe resgatar o amor às meras sensações carnais e levá-lo, sublimá-lo em termos de humanidade, com o precioso equilíbrio de quem reconhece e aceita o momento evolutivo de cada ser e suas necessidades, mas sempre realçando a indispensável espiritualização, o aprimoramento dos sentimentos. Imprescindível a preservação da espécie, incrível mecanismo de permuta de energias e fluidos, manifestação de carinho, ternura, respeito, todavia tão degradado e aviltado pelos humanos que ainda transitam unicamente pelo campo do instinto. Acreditariam aquelas pessoas que, existindo realmente uma divindade responsável pelo amor, aceitaria tanto sangue e brutalidade em sua honra? Certamente o verdadeiro amor solicitaria vida, respeito, união. Imensa onda de paz, decorrente da consciência do dever cumprido, envolveu-a. Compreendia os duros testemunhos a que fora convocada durante toda uma existência. Estupro, prostíbulo, o amor ao romano, a possibilidade da segurança e do luxo se abdicasse da doutrina do mestre. Sobreviver a tudo, superando as tentações. Seriam estas as de que o doce amigo falava em sua oração? Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. A morte iminente despiu-se de importância. Havia superado mais uma etapa evolutiva. Um dia, talvez séculos após, aquelas criaturas que bradavam pelo sangue de seus semelhantes compreenderiam e aceitariam Jesus. Imensa alegria inundou-a. Uma vez mais fixou as estátuas ladeando as escadarias das arquibancadas e sorriu. Seres envoltos em luz desciam os degraus, rumo à arena. Não estariam a sós na hora difícil. A voz vibrante e privilegiada envolveu-se com mais ardor, sobrepujando os gritos da turba e o medo que sentiam os que iriam morrer. Avançou para o centro da arena, sentindo nos pés descalços a maciez e o frescor das pétalas. Suave perfume de flores esmagadas fazia-se no ar puro da manhã. A fera faminta enxergou e seus olhos amarelos faiscaram. Rebeca reconheceu-se jovem novamente, aos 19 anos, vestida com longa túnica branca e, nos negros e longos cabelos, delicada a guirlanda de flores do campo. Sentiu-se leve, flutuando. A seu lado, a vozinha, remoçado e feliz. Na arena, o corpo estraçalhado. 6 dias depois, soltaram-no. O romano, mergulhado em saudade e imensa dor, deixou a prisão, retornando a seu cargo com profunda amargura. Deixara para trás longos anos de amor e companheirismo junto a Rebeca. Recriminava-se intimamente por não os ter melhor aproveitado, pois desconhecera o mais importante lado da esposa quando repudiara a Jesus e a impedira de manifestar sua crença livremente, ainda que em âmbito familiar, por questões de segurança e tolos preconceitos. Os dias que se seguiram à chacina, ainda na prisão, preencheram-se com as palavras enérgicas e comoventes do ancião da cela ao lado. Estranha e maravilhosa criatura aquela. Visitavam-no pessoas influentes, alguns inclusive conhecidos seus, do círculo de suas relações na corte, patrícios respeitados e probos. Tratavam-no com respeito e carinho e essa deferência se estendia entre os que labutavam nos calabouços, que, de rudes e insensíveis, passavam a encontrar prazer na companhia do velho, escutando-lhe as histórias e prédicas. Jesus, nos lábios daquele homem, adquiria uma dimensão inimaginável. Através dele conheceu Nazareno, entendendo as reais circunstâncias de seu martírio e o destemor de seus seguidores. O velho, que afinal não era tanto assim, mas extremamente maltratado pela difícil vida de apóstolo do Mestre, abandonou temporariamente as epístolas que se imortalizariam um dia, dedicando-se integralmente ao novo discípulo. Que farei ao sair daqui? Esperar-me-ão os filhos ou estarão mortos também?
vítimas da ferocidade desse homem a quem me obrigo a servir como imperador de Roma. Minha vida mudou. Crenças caíram por terra, valores mostram-se inadequados. Trabalho, casamento, filhos. Como enfrentarei a necessidade de continuar leal a Nero, se minha alma sossobra indignação e rancor? Dizeis que devo perdoar, seguir em frente, mas conseguirei? E o velho, lembrando os dias em que fora chamado por Jesus ao ministério do amor, reviveu as imensas dificuldades, os longos anos de autoeducação dos sentimentos, a paciência, a perseverança. Serenamente, incentivava-o. Falo-eis porque assumistes sagrada missão, por vossa livre escolha. Continuareis a educação dos filhos, desempenhareis as funções de vosso cargo ou optareis por outro trabalho. Exercereis junto aos deserdados a tarefa da esposa que se foi. O romano se indignava. Entregaram-na às autoridades. Eles, os miseráveis, os rotos, os famintos, a quem ela socorreu, alimentou, vestiu. Julgais que continuarei a auxiliar os pobres depois disso? Que recebeu minha doce Rebeca em troca de todo o amor que dispensou àqueles infelizes. Alguém soube lhe reconhecer a ternura e a dedicação? Serenamente, o apóstolo ponderava. Por acaso foi diferente com Jesus, meu irmão? Faz-se necessário amar, somente amar, sem nada a esperar. Por acaso o Mestre deixou de amar aqueles que o crucificaram? Como era difícil entender Jesus e aceitá-lo no coração. Compreendia a imensa transformação necessária e temia não conseguir sequer a desejar para si. Pacientemente, o novo amigo aconselhava. Nero vos chamará e, na sua vaidade insânia, esperará que vos dobreis a sua vontade. Humilhai-vos, pois senão sereis morto imediatamente. Sentireis vontade de lutar, mas devereis calar, em prol das tarefas cristãs futuras. Eu mesmo, vezes inúmeras, desertei das lutas terrenas, qual general que capitula em pequena batalha para mais tarde vencer a guerra. Hoje, anos depois, comprovo o acerto na opção, pois muitos não teriam conhecido o Cristo se eu houvesse colocado o orgulho acima de tudo. Concordais comigo, irmão? Vendo chorar a perda da companheira amada, enternecia-se, recordando quanto pranteara a noiva da juventude. Contudo, tudo passara, substituído por ideias renovadoras, e nada estava perdido, pois os seres continuavam, após a morte, a usufruir a vida do espírito imortal, persistindo os verdadeiros afetos. O tempo cura as feridas, meu amigo. O tempo é a verdade que nos liberta. Compreendereis que Rebeca não morreu realmente, que vos acompanha de onde está e que podereis com ela entrar em contato. A separação é temporária e necessária. Calma, paciência. O enorme palácio de Nero, luxuoso e belíssimo, assemelhava-se à grande tumba, pois nele estavam sepultadas suas derradeiras ilusões de poder. Que importava o cargo de senador do império? As riquezas abarrotavam os cofres da família e, no entanto, nada puderam fazer por Rebeca. O imperador divertia-se, analisando soberba maquete da Nova Roma, cercado por bajuladores. Pressentindo-o, ordenou, com imperioso gesto, que se achegasse. Alheio à dor do súdito, exclamou. Que achais? Não são magníficos os novos edifícios? Graças aos deuses nos livramos da feiura de antigos prédios e, principalmente, dos bairros pobres. Uma nova Roma surgirá e passará para a posteridade como obra de meu gênio. O romano abaixou a cabeça, apertando as mãos, sentindo as unhas enterradas nas palmas das mesmas, tamanho esforço em se conter. Quase em surdina, respondeu. Sois o responsável, divino imperador, por tudo o que acontece a Roma e aos romanos. A posteridade não vos negará a autoria de tais feitos. Jamais sereis esquecido. Hoje estou realmente magnânimo, não vos parece? Certamente, divino. Como sempre, aliás. Na rua, o senador respirou profundamente, sentindo a cabeça estourar, tamanha a pressão. Como era bom ficar distante da atmosfera saturada de perfumes do palácio e, principalmente, da figura do imperador.
Os filhos aguardavam-no e ele resolveu esclarecer, de uma vez por todas, a situação, cumprindo a última vontade da esposa. Para sua surpresa, tristes sorrisos acompanharam a revelação. Pai, somente tu não sabias que a mamãe era cristã. Embora jamais houvesse mencionado o nome do mestre, criou-nos segundo seus preceitos. Silenciávamos para não a desfeitear, mas sempre soubemos que Jesus nos norteava os passos. Como ela, somos cristãos. Estás decepcionado? Temeroso somente, pois sabeis que pessoas e mais pessoas descem aos circos, cumprindo o trágico destino ao qual as empurra esse assassino que se diz um deus, Nero. Ajudai-me a refletir e decidir nosso futuro. Não suporto a ideia de servir a Nero e bem sei que, no momento em que me recusar a exercer o cargo, serei eliminado sumariamente. Somos ricos, dispomos de muitos bens. Juntando tudo, poderemos começar vida nova em outras paragens. Uma semana depois, embarcavam em veloz galera, rumo a distantes terras do Oriente, um senhor de cabelos grisalhos e 3 belos jovens. Envergavam trajes comuns aos mercadores e portavam enormes baús, zelosamente guardados em seus aposentos. Abandonavam Roma às escondidas, temendo as famosas represálias do imperador, perpetradas em meio a sorrisos e gentilezas. Estabelecidos, logo perceberam que dispunham de fértil campo para as ideias do mestre. Urgia se fundasse uma igreja no local, e recursos não faltavam. Doce figura os incentivava do mundo espiritual, perpetrando eles afetivos que a morte não destrói. Como ela predissera, pai e filhos usufruíam existência longa e proveitosa, repleta de atos de abnegação, sempre em nome de Jesus. Os rapazes uniram-se a mulheres da região e seus filhos espalharam-se por aquelas terras. Assim, a doutrina do doce mestre da Judéia difundiu-se um pouco mais, levada qual sementes de flores silvestres, que o vento sopra para bem longe e que vicejam, singelas e lindas, em todo lugar. Depoimento. Os doces anos de juventude na aldeiazinha da Judéia perderam-se nos séculos. Os sofrimentos e dores enfrentados na cidade sagrada de Jerusalém caíram no esquecimento, restando somente a experiência e a certeza de que serviram como importantes alicerces evolutivos. Quando o bom amigo Leon me solicitou a história singela, que os evangelistas não conheceram, concordei com o intuito maior de levar a muitos, novamente, a figura excelsa do Mestre. Ao evoluirmos espiritualmente, nem por isso deixamos de observar aqueles que ensaiam passos menores, mas sumamente importantes. Situações penosas, tragédias que julgamos insuperáveis, incompreensões, desamor, tudo adquire proporções mínimas e execuíveis se a doutrina do Mestre nos norteia o caminho. Em meu caso, exemplificando, como foi difícil a vida naquele prostíbulo antes de Jesus. Como se me alargaram os horizontes ao conhecê-lo. O amor incondicional ensinado pelo Mestre faculta-nos o entendimento das criaturas e suas necessidades, promove a aceitação, permite a análise sem julgamentos. Compreendemos, aceitamos, esperamos, trabalhamos pelas mudanças que somente podem ser levadas a cabo dentro de nós próprios. E que adversários somos de nós mesmos. Imploramos por mudanças, como se elas caíssem dos céus, persistindo na estagnação. Qual é o caminho? Jesus cansou-se de nomeá-lo. A caridade, em sua ampla e completa acepção. Através dela nos educamos. Aquele que dá um simples pão, com o passar do tempo dará o coração. Exige perseverança, treinamento, paciência. Começa pelo simples, finaliza pelo amor à humanidade, liberto das constrições e apelos egoísticos, passa pelos caminhos mais variados, exigindo o aprimoramento de sentimentos, sem o qual se inviabilizam a tolerância, a paciência, a benevolência, a indulgência, o desapego. O trajeto é solitário no que se refere à transformação individual, devendo ser palmilhado interiormente, sem que os outros detenham o conhecimento de nossas vitórias ou derrotas. O ser que busca a iluminação o faz para si mesmo e não para sobressair aos olhos do mundo. Esses são falsos brilhos, ouropéis que se desfazem ao sabor dos percalços das existências.
Criaturas há, ainda, que se enganam, assumindo posturas de falsa bondade. Por tudo isso o mestre costumava dizer: que a vossa mão esquerda não saiba o que da vossa direita. Para os que somente enxergam o exterior, aquele que muito oferta está mais próximo de Deus. Para este, a importância da doação está na razão direta do sentimento envolvido na ação. Óbolos pequeninos assumem proporções imensas, pois que resultado de esforços desmedidos na luta rumo à perfeição à semelhança do ensinado por nosso Mestre, Jesus. Rebeca. Por favor, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe. Para você não custa nada, mas para nós o seu incentivo fará muita diferença. Ele ajudará o canal a crescer e seguir publicando. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. Miriam. Estava ele numa cidade, quando apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, caiu com o rosto por terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tens poder para me purificar. Ele estendeu a mão e, tocando-o, disse: Eu quero ser purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Lucas, capítulo 5, versículos 12 e 13. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras, fora desta vida. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir sua depuração e ativar o seu progresso. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Jesus, juntamente com seus discípulos, esteve durante todo o dia junto aos moradores da pequenina aldeia. Localizada perto do mar, as poucas casas agrupavam-se em meio à vegetação. Na praia, os barcos e as redes abandonadas naquele dia atestavam que algo maior afastara seus donos da diária faina nas piscosas águas do lugarejo. Muitos o esperavam. Haviam passado a noite sobre as areias ou ao abrigo hospitaleiro das casas dos pescadores. E agora que o viam, uma intensa e indescritível emoção tomava-lhes a alma. O mestre a todos atendeu, conversando e ensinando. Sua voz ecoou pela praia povoada de gente, sobrepujando o barulho do mar. Falou-lhes por parábolas, permitindo a cada um a compreensão própria, segundo o nível evolutivo em que se encontrassem. Trouxeram-lhes os doentes e suas mãos amorosamente os tocaram, consolando e curando. Docemente, entendendo-lhes a imperfeição, dizia: Vai e não peques mais. Durante todo o dia, desfilaram à sua frente, em interminável sucessão de casos tristes e dolorosos. Seus olhos refletiam resignada compaixão. Seus pensamentos, em perene comunhão com o Pai, imploravam misericórdia e, mais de uma vez, embora soubesse que tornariam a errar, pois não constatara qualquer modificação interior ou pelo menos o desejo da mudança, ainda assim concedeu aos infelizes a trégua no sofrimento. Vai e não tornes a pecar, irmão. Ao entardecer, a claridade ensolarada do dia subitamente cedeu lugar a escuras e pesadas nuvens e um vento forte e incessante passou a agitar furiosamente a vegetação, encapelando as ondas do mar até então serenas. Amedrontados, os aldeões foram se retirando, buscando seguro abrigo das casas, com eles carregando os visitantes, acolhendo-os em seus lares, resguardando-os dos perigos da iminente tempestade. Surpreendentemente, Jesus declinou dos insistentes convites, preferindo seguir adiante. Os companheiros acompanharam-no a contragosto, também assustados com a fúria da natureza, temendo por suas integridades físicas. Fustigados pelo vento, olhando as pesadas nuvens que sobre eles ameaçavam desabafar, seguiram o mestre, que caminhava rapidamente, sereno e destemido. Viram-no abandonar a estrada e enveredar por escuro atalho, sem entender o que estava acontecendo.
Distante da aldeia, erma e singela casa de pescador surgiu, para alívio dos aflitos discípulos. A chuva caiu estrondorosamente assim que transpuseram a porta. O casal recebeu-os com a generosidade dos simples, propondo-se a repartir com os viajores a frugal refeição e os panos que lhes serviriam de coberta. O mestre, ao contrário das inúmeras vezes em que colocara a sua iluminada palavra aos que o acolhiam, preferiu calar, imerso em profundos pensamentos, adormecendo serenamente após a ceia. Os discípulos seguiram-lhe o exemplo, extenuados que estavam depois do atribulado dia junto à multidão e da ansiedade que a tormenta lhes causara. Fora da casa, a chuva caía incessantemente e seu contínuo e cadenciado ruído acalentava-lhes o sono. Ao amanhecer, o temporal se fora. Prontos para a jornada, os 12 se reuniram em torno da rústica mesa para o desejum, olhando com estranheza para Jesus. O incomum silêncio da noite anterior os incomodara, pois o amigo jamais perdia a oportunidade de esclarecer, sendo sempre agradável e comunicativo, principalmente em relação aos mais humildes. A fisionomia tranquila do mestre não lhe traduzia, contudo, os íntimos pensamentos. Respeitosamente, temendo incomodá-lo, aguardaram que se manifestasse. No entanto, Jesus também parecia aguardar algo. No ar pairou um silêncio pesado e embaraçoso. Os olhos do pescador encontraram-se com os da mulher e ele abanou negativamente a cabeça, de forma quase imperceptível. Os olhos dela se turvaram com angustiosas lágrimas a custo contidas e o olhar magoado e ansioso buscou os olhos claros de Jesus, em muda súplica, como se dissesse: se realmente sois o Filho de Deus, entendereis como me sinto e a dor que me dilacera a alma e compreendereis a razão de meu silêncio. Ajudai-me, Mestre. Jesus encarou o suplicante olhar da mulher com a serenidade de sempre. Sorriu-lhe levemente e se levantou do rústico banco, dirigiu-se para fora da casa, em busca da luminosa manhã. A chuva noturna lavara a paisagem, devolvendo-lhes as cores de forma intensa e nítida. As flores, ainda pesadas das gotas d'água que insistiam em permanecer nas coloridas pétalas, rapidamente se livravam dos diamantes líquidos, devolvendo à terra as gotículas perfumadas, auxiliadas na doce tarefa pela brisa da manhã. Jesus contemplou com prazer o extenso tapete de flores do campo que se estendia pelas encostas, ondulando suavemente ao vento. Ao longe, o mar, imenso espelho esverdeado e brilhante. Nas brancas areias, alvas espumas. Habilmente ancorado, o barco de pesca. Limpa, clara e colorida a manhã saudava Jesus. Ele alongou os braços, esticando-os para o céu de puro azul, aspirando o cheiro de mar, flores e terra molhada. Desapontada, a mulher abaixou a cabeça, afastando-se dos homens. Decididamente, aquele homem não a entendia. O olhar decepcionado cruzou com o do esposo e ele lhe sussurrou: não te disse, mulher? Melhor calar. Calmamente Jesus continuava a observar a esplendorosa paisagem. Seus olhos desviaram-se em direção à casa que o acolhera, detendo-se no pequeno jardim, testemunha fiel dos cuidados da mulher. Flores viçosas e singelas enroscavam-se nas paredes brancas, entremeadas a folhagens. A entrada, rústico banco de madeira, de alvura incontestável, convidava ao repouso e à contemplação. Pequena cerca resguardava os canteiros. Continuando a despretensiosa inspeção, seu olhar deparou com o quarto, levantado à parte da construção principal, um tanto afastado, mas nem por isso esquecido, pois, na entrada, réplica pequenina do jardim principal explodia em flores. Os passos de Jesus conduziram-no ao quarto. Como que impulsionado por poderosa mola, o homem precipitou-se de encontro ao divino hóspede, barrando-lhe a passagem com determinação, enquanto educadamente sugeria voltassem à mesa para mais uma fatia de queijo, talvez um pouco mais de leite, quem sabe frutas secas. Seus olhos retratavam medo e ele quase que implorava o retrocesso do mestre. Este sorriu gentilmente, continuando a andar em direção ao quarto. A esposa agarrou-se ao pescador, murmurando: deixa. Vai ver, ele é mesmo o enviado, o Messias.
talvez possa nos ajudar. Deixa, meu velho, deixa. E se não for, mulher? E se o fato se espalhar pela aldeia? Que será de nós e de nossa menina? Sabes o que acontecerá? Estaremos perdidos, perdidos. Calmamente o mestre empurrou a porta, que cedeu facilmente a seu toque. Adentrou, deixando para trás a claridade e a beleza matutinas. Na penura do aposento, vislumbrou os objetos imóveis. Uma mesa, um vaso com flores do campo sobre alva toalha, um banco de madeira, alguns brinquedos de criança. Junto à parede, uma cama. Sobre ela, a menina dormia, alheia à presença do visitante. Os olhos do mestre rapidamente apreenderam mais detalhes do ambiente. A limpeza escrupulosa, o colorido e aconchegante tapete tecido em casa recobrindo parte do piso, a bilha de água coberta com avo retalho de pano. À porta, o casal espreitava-o, inquieto e temeroso. Nos olhos da mulher, esperança. Os dedos de Jesus afastaram a coberta, desvendando o corpo esquálido. Lepra em avançado estágio. Sem nenhum comentário, saiu do quarto para a ensolarada manhã. O cheiro do mar voltou a lhe tocar as narinas, afastando o odor fétido da doença cruel. Rompendo o silêncio há tantos anos imposto por vontade própria e medo insano, a mãe falou, contando-lhe, aos prantos, a desgraça. Nossa Miriam é filha única, Senhor. Filha amada e desejada com ardor, durante anos e anos de infértil casamento. Quando já me conformara com a esterilidade, assumindo minha incapacidade de gerar vida, engravidei, para júbilo de todos que conheciam o meu sonho até então impossível. Nossa filhinha foi um presente dos céus. A mulher secava as lágrimas, continuando a falar. Tão linda ao nascer. Quietinha, pouco chorava, só na hora da fome. Parecia uma flor, tão linda, meu rabi. Crescendo, só nos trouxe alegrias. Com seus passinhos vacilantes e miúdos, explorava cada canto de nossa casa, estendendo sua curiosidade ao quintal e depois à praia, pulando as pequenas ondas, atrapalhando o pai no arrastar das redes de pesca, devolvendo ao mar os peixes para que não morressem, protestando contra a fatal sina dos mesmos. Seus risos enchiam a casa com uma alegria jamais vista ou imaginada. A mulher parou, como se as recordações fossem demasiado dolorosas. Jesus pacientemente aguardou o recomeço da narrativa. Senhor, não a podereis reconhecer na criança que descobristes há pouco. Sua pele era clara e cetinosa como as pétalas das rosas. O narizinho delicado. Os dedinhos frágeis nas mãozinhas amorosas que me acariciavam o rosto. Nada sobrou, Rabi, nada. A doença levou-lhe a beleza e a está roubando de nós, dia a dia, cavando-lhe a sepultura em vida. Quando surgiram os primeiros sinais da moléstia, pensei que fosse algum alimento que lhe fizera mal. Coisa de criança. Alimentação leve e chás caseiros, contudo, nada resolveram. Como o médico mais próximo mora em outra aldeia, distante da nossa, adiamos a consulta, buscando inúmeros paliativos. Hoje, Senhor, bendizemos a distância, pois senão estaríamos irremediavelmente perdidos. A doença, da qual temos até receio de dizer o nome, terrível e incurável, constitui motivo para perpétuo exílio, longe dos entes queridos, em anônima e obscura morte entre os de mesma sorte, infelizes criaturas. Encorajada pela compreensiva postura de Jesus, prosseguiu. Autoridades viriam. As próprias pessoas das cercanias se encarregariam de tomar as medidas necessárias, arrancando-nos dos braços a filhinha. Não resistiria longe de nós, tão pequenina ainda. Quem cuidaria dela no vale dos imundos, quem repartiria com ela comida escassa, arduamente mendigada? Tão pequenina, mestre, entendeis, não é? O pai se encarregou de concluir o relato, tentando acalmar a esposa, sucintamente expondo a Jesus o artifício empregado por ambos para proteger a filhinha do destino terrível. Naqueles dias, o vilarejo presenciara a chegada do aflito casal, relatando em prantos o desaparecimento da filha, ocorrido no mar durante uma suposta e infausta pescaria,
para a qual o pescador imprudentemente se atrevera a levá-la. Ondas furiosas teriam virado a embarcação, sepultando a menina em alto mar. Cabisbaixo, o pai se limitara a ouvir as admoestações, os comentários, declarando-se culpado por sua incúria. O mar jamais devolveria o pequenino corpo. Os pais pouco precisaram se esforçar para a farsa, pois estavam realmente desesperados, colocando na representação que lhes ia na alma dilacerada pelo medo e pela dor. O desespero estava dentro deles, as lágrimas corriam sem esforço pela filha que, na realidade, estava morta para o mundo. Ninguém duvidou do casal um instante sequer. As mulheres choraram junto com a mãe, acompanhando-a na angustiosa hora. Os homens efetuaram buscas com o pai, percorrendo a extensão da praia por dias seguidos, acreditando que a maré pudesse trazer o frágil corpo até as areias. Oficialmente, Miriam estava morta. Os anos se passaram e a doença traiçoeira continuará a fazer seus estragos. Da encantadora e linda menina, de pele fina e clara, de longos cabelos escuros, brilhantes olhos e fácil riso, pouco restara. Somente os olhos, escuros poços de indagações e tristeza, continuavam a brilhar no rostinho desfigurado. Dócil, recebia dos pais o amor que lhe prodigalizavam como se não fosse merecedora de tanta dedicação. À medida que a doença destruía o corpo, a alma pairava acima da matéria. Com rara compreensão, entendia e aceitava as cruéis limitações da enfermidade, acatando resignadamente o isolamento, o preconceito, a rejeição. Jamais se queixava. Vivendo longe da vila, desfrutava de relativa liberdade, compartilhando das energias da natureza, ensimesmando-se em grutas perto do mar ou entre a vegetação luxuriante. Quando o insidioso mal finalmente a derrubara sobre o leito, impedindo-a de realizar os passeios de seu agrado, aceitara a realidade sem queixas ou choros. Os pais cuidavam dela com desvelo. Do mar, o pescador retirava o sustento de todos e a esposa repartia o tempo entre os afazeres da casa e a enferma querida. Quando pressentiam a aproximação de alguém, alertados pelo cão, corriam a escondê-la no quarto, subtraindo aos olhares. A pequena, a quem haviam explicado a gravidade da situação, aquietava-se aguardando que os visitantes inoportunos se afastassem. Também temia a separação do convívio com os pais, a quem amava com extremos de ternura e veneração. Quando anoitecia, recolhida ao leito, entregue ao sono, a alma se libertava das amarras corporais, viajando para lindos lugares, imersos em luz e cor. Então, o corpo não mais estava em chagas fétidas. Crianças a abraçavam, levando-a para brincar em campos de verdejante relva, em meio à flor de suave aroma. E um homem, da qual jamais vira o rosto, envolto em alvas vestes, pegava ao colo e lhe contava lindas histórias. Acordava feliz, refeita, a vida parecia-lhe novamente bela e desejável. Naquele fim de dia, a tempestade anunciava-se há tempo e o céu plumbe pesava-lhes sobre as cabeças. A mãe a recolhera ao casa, acomodando-a confortavelmente. Os latidos do cão avisaram-nos da aproximação de estranhos. Surpreenderam-se, pois a tempestade não recomendava a ninguém perambular por aqueles ermos em tais horas. Às pressas ocultaram a filha no refúgio, lamentando a chegada de estranhos em meio à ventania e aos trovões e relâmpagos. Breve a chuva desabaria. Aquela fora uma semana especial. Pela primeira vez haviam ouvido falar daquele que diziam ser o Filho de Deus. Jesus. Quando fora à aldeia trocar parte do produto da pesca por víveres diversos, o pescador surpreendeu-se com um estranho movimento. Grupos de moradores locais, de permeio com pessoas de vizinhas povoações, comentavam animadamente as maravilhas e prodígios realizados pelo tal rabi. Chamaram-lhe a atenção, sobretudo as narrativas sobre as curas. Paralíticos, cegos, aleijados e leprosos. Sim, leprosos. A esperança inundaram-lhe a sofrida alma. Talvez o homem pudesse curar sua Miriam. Ao voltar para casa, trouxera a novidade, criando nos corações expectativa e temor. Como levar a menina leprosa até Jesus se todos a supunham morta no mar?
E se ela não se curasse? O risco era muito, muito grande, envolvendo vidas e sentimentos demasiado importantes. Entristecidos, optaram por esquecer. As luzes de esperança, que momentaneamente iluminaram os olhos da criança, apagaram-se. A vida se acomodara rotineiramente até que, naquele anoitecer, o cão latira furiosamente, alertando-os sobre o perigo. Rapidamente esconderam a menina no quarto. O animal se calara abruptamente, enquanto as vozes foram se fazendo mais nítidas. O pescador abrira a porta da casa e um rápido olhar bastara para que compreendesse que aquele era o homem de quem tanto ouvira falar. Dócil e feliz, o feroz animal de guarda acompanhava-o, encostando-se em suas vestes, mirando com amorosos olhos. Surpreendera-se com o incomum comportamento do animal, pois pessoalmente o adestrara, exacerbando-lhe a ferocidade com o objetivo de sempre afastar os intrusos e constituir fiel e constante alerta, resguardando o sigilo familiar. Em vão por ele chamara repetidas vezes, pois continuara em torno do homem, mansamente o acompanhando. O vento agitava o manto do mestre, delineando a figura forte e esbelta. A face serena e bela, os olhos claros e profundos, os cabelos cor de mel e a barba ao estilo nazareno, tudo conferia com a descrição dos moradores da aldeia. Deixara-os entrar, embora temesse pelo segredo zelosamente guardado. Vigiaria para que não se aproximassem do quarto. O animal deitara aos pés do mestre, em vigília, satisfeito com a mão que lhe alisava a assustadora cabeça. Sentindo-se aquecido e amado, adormecera calmamente, para espanto de seu dono, inconformado com tamanha docilidade. Fora da casa, a chuva finalmente desencadeara, em grossas bategas. Dentro, no aconchego do lar humilde, o casal repartia com os viajantes a refeição. Silenciosamente, quando a chuva amainara por instantes, a mulher se esgueirara para o isolado quarto, levando a vasilha de comida e recomendando ao menino o mais absoluto silêncio. Não revelara à filha a identidade do viajante de seu grupo, temerosa de que ela resolvesse defrontar-se com os perigos, na ânsia de tentar a cura das feridas. No entanto, o coração da pobre mãe batia furiosamente diante da possibilidade de confidenciar ao rabi seus problemas e esperanças. Quem sabe? O mestre e seus discípulos adormeceram rapidamente. Protegido pelo barulho da insistente chuva, o casal discutira sobre a conveniência de se abrirem com um estranho, que todos diziam possuidor de incríveis poderes. O homem discordava veementemente, ponderando. Não viste, mulher, como estava calado tal rabi? Mal proferiu as convencionais palavras de agradecimento, deixando que os outros falassem, imerso em profundos pensamentos, como se estivesse em outro mundo. Dorme serenamente, alheio aos problemas que nos afligem. Melhor ficarmos calados. Amanhã irão embora e estaremos seguros em nossa desgraça. Melhor não arriscar. E agora o rabi havia entrado no quarto e visto a menina. O pescador olhou para a esposa em lágrimas e para Jesus. O coração apertou-se. Estavam descobertos. Que seria deles? Aflito, o pescador continuava a fitar Jesus, que sorriu, um sorriso de quem entende e sabe. Seus discípulos finalmente compreendiam o porquê da deliberação dele em prosseguir viagem, em desviar o grupo do caminho mais lógico, em enfrentar a chuva. Na vila teriam abrigo seguro e confortável. Ao avistarem a casa do pescador, na véspera, haviam atribuído ao acaso sua presença, em tão providencial hora, em local tão deserto. Como haviam sido ingênuos. O mestre tornou a sorrir, lendo-lhes os pensamentos, repreendendo-os com ternura. Homens de pouca fé. Depois voltou a entrar no quarto, postando-se ao lado da cama. Afastou as cobertas, sentando ao lado da criança ainda adormecida e alheia a tudo, não obstante as conversas fora do aposento. Seus olhos umedeceram, compreendendo estar diante de terrível expiação do passado, prova voluntária e corajosamente enfrentada por criatura nas derradeiras etapas de quitação de pesados débitos. As palavras da mãe comprovavam a resignação do milenar espírito, encarcerado no desgastado corpo,
cárcere nauseante de luminosa crisálida. Perante seus olhos, os painéis do passado se abriram. A grande cidade de Tebas, no Antigo Egito, agitava-se em incessante atividade. Grande centro cultural e comercial, elegia-se dentre as metrópoles do vasto Império Egípcio como a mais bela, a mais rica, a mais soberba. Debruçava-se altaneira sobre as águas do Nilo, absorvendo-lhe as forças, as vastas plantações alongando-se às margens do rio, as embarcações de passeio resplandecentes à luz do sempre dourado sol, rivalizando entre si em luxo e ostentação. Naquela manhã, o astro rei repentinamente brilhara com maior intensidade, iluminando o Nilo. A grande barca, decorada em cintilantes tons de azul e prata, invadia as águas consideradas sagradas, por elas singrando calmamente. Seleta comitiva de homens e mulheres, luxuosamente paramentados, acompanhava a esbelto e másculo personagem. Envolto em leves trajes de linho branco, desdenhando dos brilhos e adornos que compunham a indumentária dos demais, o jovem, de surpreendente beleza, levava ao pescoço grossa corrente de ouro, único adorno, sustentando soberbio medalhão, cravejado de pedras onde, de encontro ao peito bronzeado, o lápis lazuli sobressaía. Era primavera. Os cheiros do rio e da vegetação luxuriante envolviam-nos. A barca deslizava pelas escuras águas. Sob o toldo, o jovem ensimismava-se, alheio à inquietação dos que o rodeavam. Pungente dor sufocava-lhe o coração, insana raiva subtraía-lhe a razão. De quando em quando, mostras da agitação interior vinham à tona, manifestando-se através do franzir irritado do senho ou pelo apertar dos olhos, artisticamente delineados em profundo e escuro azul. Então, batia as mãos uma contra a outra para logo depois acalmar-se, retornando à fleuma anterior. Habituados ao temperamento alegre e divertido do príncipe, os cortesãos deliberaram deixá-lo estar, respeitando-lhe o inusitado mutismo, temerosos da ira que o se prenunciava. Um verdadeiro turbilhão de emoções afligia a mente e o coração do egípcio. Orgulhoso, ciente das suas posses e títulos, vaidoso da beleza com que fora agraciado, inconformava-se com o desenrolar dos acontecimentos dos últimos dias. Receando-se expor, decidir aguardar para si as aflições, praguejando sozinho, esmurrando os ares, em sombria e anônima batalha contra a invisível adversário. Aquela manhã esplendorosa, explodindo em cores e dourados reflexos, era-lhe sobremaneira penosa, sucedendo em comum e humilhante experiência de rejeição. Irritado com as risadas e conversas dos demais, jogou-se sobre amplo sofá, debaixo de azulado do céu de seda, cerrando furiosamente as cortinas. Suspirou aliviado. Ali poderia dar vazão ao que sentia. Lágrimas, poucas e severamente refreadas, umedeceram-lhe a franja dos longos cílios negros. Recompôs-se, impondo-se rígida disciplina. Vingar-se-ia dos desgraçados que ousavam lhe arrancar lágrimas. Na primeira vez em que a vira, fazia-se acompanhar pelo pai, singela e linda, nas alvas e discretas vestes. Sentira imediatamente que tal criatura lhe pertenceria. Afeito aos assédios amorosos, rapidamente ordenara ao jovem oficial da guarda pessoal que reunisse sobre a moça o maior número de informações possíveis. De posse delas, achegar-se-ia, empreendendo a sedução. Um breve olhar para os trajes da bela jovem fora suficiente para qualificar sua origem como humilde, alguém da classe plebeia, sem dúvida. O orgulho de casta acelerou-lhe o pulsar do sangue nas veias. Desdenhoso, considerou a fácil e passageira conquista, a engrossar a extensa fileira de casos que entretecia displicentemente, ao volúvel sabor de suas vontades e desejos. Os escuros olhos do egípcio buscaram os da jovenzinha, perdendo-se em duas claras e verdes gemas preciosas, que o fitaram de relance, com indiferença. A moça pouco ficou entre as tendas de comércio, logo se afastando com o pai, assim que concluíram as compras. Rapidamente cuidou de sinalizar para que a seguisse, traçado o roteiro de sua casa. Conhecia-se. Cada vez que alguém do sexo oposto lhe despertava interesse, atirava-se de corpo e alma aos doces e envolventes jogos de sedução,
perseguindo a fêmea como se fosse o alvo de desafiadora caçada. Nunca falhara até então, sendo considerado e admirado no meio masculino por suas qualidades de mérito conquistador. Não lhe importavam as razões e sentimentos da vítima, que lhe diziam dores e sofrimentos alheios. Pairava acima de tudo e todos, filho dos deuses, com poder sobre a vida e a morte. Assim lhe haviam ensinado desde pequenino. O retorno do oficial trouxe as novidades esperadas ansiosamente. Morava perto dali, em simples e humilde chácara, entre grandes árvores. A vizinhança informara que a jovem era extremamente reservada, sempre entregue aos afazeres do lar e aos papiros que o pai, conceituado escriba a serviço de respeitável cidadão egípcio, construtor famoso e respeitado, fazia chegar às níveas e cuidadosas mãos. No entanto, as informações eram insuficientes para traçar um perfil mais claro a respeito da personalidade da linda criatura. Os vizinhos não poderiam precisar que, iniciada na escrita e na leitura pelo pai, entusiasta adepto das artes e das letras, muito cedo se apegara aos estudos, criando um mundo especial em que vivia, alheia à agitação da metrópole e às diversões comuns aos jovens de sua idade. Mergulhada nos papiros, estudando-os, analisando-lhes os conteúdos, habituara-se a transladá-los com perfeição. Muito rapidamente, o genitor elegera sua auxiliar direta. De forma sigilosa e discreta, a mocinha desempenhava, no aconchego do lar, suas tarefas, aproveitando as longas horas de labor para aperfeiçoar os conhecimentos, entesourando-os na mente lúcida e brilhante. Muito cedo, para extremo orgulho do pai e professor, suplantava-o. Cioso dos preconceitos que envolviam a mulher, principalmente as de origem humilde, em especial no que dizia respeito ao conhecimento, o escriba omitia a formação da filha única e adorada, guardando para si a satisfação de a ver brilhantemente discorrer sobre assuntos que emudeceriam a maioria dos homens. Surpreendiam-no a facilidade e a rapidez com que a filha se inteirava do conteúdo de complexos textos, como se estivesse a rememorar, e não a aprender pela primeira vez. Naquela fatídica manhã, pai e filha haviam se dirigido ao local de comércio, intentando adquirir víveres para casa e material de escrita. O respeitado profissional havia recebido encomenda de cópia de preciosos papiros, adquiridos em longínquas terras, para o acervo de exigente e nobre egípcio, ao qual o construtor seu patrão, prestava serviços. O escriba originalmente encarregado do importante translado adoecera subitamente, guardando o leito há vários dias, com prognósticos de demorada recuperação. Inquirido sobre a excelência dos documentos que apresentava em sua biblioteca particular, o extrovertido construtor apresentara ao nobre senhor o escriba particular, recomendando-lhe os préstimos junto ao exigente egípcio. Ao ver a quantidade e o nível de dificuldade da empreita, o copista se assustara. Havia muito serviço ali, para considerável período, a menos que recebesse auxiliares. Atreveu-se a perguntar sobre os ajudantes do doente, recebendo do intendente a frustrante informação de que os mesmos haviam se acamado também, vítimas da moléstia contagiosa de seu chefe. Quando o servidor lhe perguntou sobre os seus auxiliares, viu-se forçado a lhe informar que a filha o assistia, para espanto do mesmo. Embora desassossegado e estranhamente preocupado, concordou em se fazer acompanhar da jovem na realização da tarefa, garantindo a excelência de seu desempenho profissional. Na manhã seguinte, portando o material necessário adquirido no dia anterior junto aos melhores comerciantes, adentraram ambos a luxuosa residência. Os amplos jardins, repletos de plantas exóticas e raras, com encantadores refúgios propícios ao lazer e à meditação, bem como os móveis e objetos de arte, encantaram a jovem. Contudo, a bem da verdade, seus olhos brilharam intensamente ao atravessar a soleira da extensa biblioteca, com seus papiros e documentos primorosamente acondicionados e catalogados. Naquele palácio imenso e luxuoso, havia encontrado seu maior tesouro. Os conhecimentos encerrados na interminável sucessão de rolos à espera da mente curiosa que ousasse penetrar nos arcanos de tanto saber. Girou pela sala imensa, os braços elevados, as faces coradas,
os olhos verdes brilhantes. Pai, jamais pensei que houvesse tanta coisa para aprender. Vou trabalhar com afinco, dedicar-me integralmente e, certamente, poderei estudar tais riquezas. Depois aflita, indagou. O serviço será demorado, não é, meu pai? Terá que ser longo para eu poder mergulhar nisso tudo, pai. Não posso perder esta chance. Sorrindo do entusiasmo e da preocupação da filha, ele se limitava a confirmar as expectativas da jovem com um aceno da cabeça grisalha. Para facilitar o desenrolar e a satisfatória finalização da tarefa, da qual o orgulhoso e impaciente senhor tinha pressa, reservaram-lhes luxuoso aposento próximo à biblioteca, dotando-o de 2 leitos extremamente confortáveis, mesa de refeições, sofás, tudo para que dali não se ausentassem, a não ser para o local de trabalho. O luxo das acomodações inicialmente os constrangeu, diante do mínimo a que estavam acostumados, mas, alguns dias após, adaptaram-se, à medida que se entregavam de corpo e alma ao serviço. O intendente rapidamente compreendeu que a escolha do patrão havia sido excelente. Este mesmo, ao analisar crítica e minuciosamente os primeiros papiros copiados, encarou surpreso a jovenzinha de olhos baixos à sua frente, comentando: "Fizeste isto, menina? Bom, muito bom. Na realidade, excepcional, muito melhor que o trabalho de meu escriba." Rindo, insistia: "Quem diria? Uma mulher. Prossegue, prossegue. E rápido, pois tenho pressa. Os originais irão para o Palácio Real, presente meu ao príncipe. Mas antes quero uma cópia de qualidade, porquanto muito difícil me é a separação de tais preciosidades." Faces incendiadas de emoção pelo entusiástico elogio, a jovem retornou ao trabalho com renovado vigor, sob os olhares preocupados e aprovadores do pai. Os dias foram passando. Naquele em especial, o palácio agitou-se no atropelo dos preparativos de uma grande festa. Nada menos do que jovem herdeiro real concederia ao orgulhoso nobre a graça de sua presença, acatando o convite para a comemoração de importante vitória sobre povos vizinhas, habilmente alcançada por tropas egípcias. Uma honra indescritível. A ampla sala de recepções fora esmeradamente preparada com flores e guirlandas no intuito de condignamente acolher o ilustre visitante. Este, fato inusitado, chegara pontualmente assim que a noite envolvera a cidade. O povo avolumava-se nas ruas próximas, na ânsia de se aproximar do jovem príncipe, acotovelando-se na tentativa de nada perder, comentando sobre os trajes, as joias, a beleza dos convivas. Servos portando pesados tabuleiros de guloseimas e frutas organizavam e promoviam farta distribuição de alimentos, em homenagem ao real conviva, deferência do dono da casa. O vinho corria fartamente, os cântaros continuadamente abastecidos, e todos se alegravam, erguendo vivas ao belo príncipe e ao egípcio que o recepcionava com tamanha pompa e galhardia. No imenso salão ornamentado, o príncipe acomodou-se, entregando-se, juntamente com os demais, à diversão e às iguarias servidas com esmero e exotismo. Apreciou devidamente cada detalhe da festa com olhar conhecedor, tecendo breves comentários elogiosos a seu orgulhoso anfitrião. Muito depois, quando os vinhos inebriantes e raros haviam estabelecido no ambiente a eloquência costumeira, o nobre senhor lembrou-se dos preciosos papiros que adquirira e com os quais presentearia o jovem príncipe. Comentou o fato, acrescentando que a cópia dos mesmos estava sendo realizada por uma jovem e seu pai, com rara qualidade e rapidez. Assim com egípcios se surpreendera com a menção da moça, o príncipe gracejou, manifestando ao dono da casa a estranheza que a revelação lhe causava. Uma mulher, uma jovem. Qual? Tal criatura deverá semelhar-se a um homem, pois bem sabeis que isto requer preparação e perseverança. Bem sabeis também que as mulheres não se prestam a tais coisas. Foram feitas com destinação diversa. Deve ser bem feia essa criatura. O nobre discordou decisivamente. Enganai-vos, meu real senhor. Tem os olhos mais verdes que já vi, profundos e claros,
pele nível e longos cabelos negros, entretecidos com pesadas tranças, que lhe chegam à cintura. Agora que comentais, creio poder dizer-vos que é bela, muito bela. Sua voz mal escutei, pois ela é extremamente recatada. Interessante,